Vou apresentar para vocês agora o material que eu estou usando e as metragens. Estou usando aqui um percal, você pode usar a tricoline. Todo esse material você pode usar de tricoline. Essa bolsa vai ser para mim, não é para venda. Então, você produz com a tricoline que você tiver aí. Então, aqui eu tenho o percal, uma tricoline combinando com a estampa do meu percal. Tenho aqui uma medida, ó, são 2 tecidos. Com a medida de 23 por 51, tenho 23 aqui e 51 aqui. E aqui eu tenho a medida de 17 por 51. 17 nesse lado, 51 no comprimento. Tenho aqui 2 medidas, que vai ser a parte que eu vou fazer o passante pra gente colocar a minha alça. Ó, essa lateral aqui, tá vendo que a gente vai passar a alça dentro? Então, essa parte aqui é essa aqui de fora. E essas duas aqui são esses aqui que vai ficar na lateral da minha bolsa. Também tenho aqui, deixa eu tirar aqui para apresentar para vocês, a manta R2, que é o que eu vou utilizar para estruturar o corpo da minha bolsa. E depois que eu estruturar, eu vou fazer aquele mesmo processo de passar as costuras, tipo metalacê, para fixar minha manta no meu tecido. Vou apresentar para vocês as outras partes. Bem, agora eu vou apresentar o tecido interno. Esse aqui vai ser o forro da minha bolsa. Eu tenho 51 por 38. E aqui eu tenho as minhas alças. Que vai ser essa alça aqui, olha. E esse aqui é a parte de dentro da nossa bolsa. A alça eu tenho 51 por 8, 2 vezes. Mas se você tiver o tecido inteiro, você pode cortar 102 centímetros por 8, para fazer uma alça inteiriça. O meu tecido não dava, então eu resolvi fazer assim, e eu entretelei esse tecido, olha, para poder estruturar essa minha alça. E esses são os materiais que a gente vai utilizar. Agora vamos para o passo a passo da costura. Vou pegar agora os tecidos centrais, os principais, que é o corpo da minha bolsa. Vou fazer a união dos dois. Vou fazer isso nas duas peças. Vou alfinetar eles. Agora eu vou na máquina e vou passar a costura aqui, olha, de união. Depois eu vou virar esse tecido e vou rebater essa costura. Vou fazer isso nas duas partes. Agora eu vou estruturar esse tecido na manta. Estruturei meus tecidos, refilei o excesso de manta que tinha, acertei eles direitinho. Agora é a hora da gente fazer as marcações dessas costuras, olha. Então, eu vou utilizar o mesmo método que eu sempre uso nos vídeos. Vou pegar minha régua, ela tem 5 centímetros de largura. E vou fazer as marcações aqui, ó, neles. Vou fazer nos dois e vou na máquina costurar. Tô usando o giz de alfaiate. Fiz os traços nos dois tecidos, agora eu vou passar a costura. Prontinho, passei todas as costuras. Minha manta agora está bem fixa, eu sei que ela não vai sair daqui. Agora a gente vai marcar os cantinhos de caixinha de leite.
Vou unir aqui eles. Tenho aqui uma medida de 9 por 8. Agora, vou na máquina e vou passar a costura nas laterais e aqui embaixo. Prontinho, costurei, fiz a união, ó. Agora, a gente vai fechar esses cantinhos aqui. E vamos à máquina costurar. Prontinho, costurei, olha. E vai ficar assim. Agora, eu vou virar ela pro lado direito. Aqui. Ó. Agora, a gente vai fazer os passantes para colocar na nossa bolsa. Os passantes são essa parte aqui, ó, da lateral dela, onde a gente vai passar a alça. Eu tenho aqui 2 medidas. Esse tecido já tá entretelado. Agora, eu vou dobrar ele assim, olha. Prontinho. Agora, eu vou na máquina e vou passar uma costura nas laterais, olha. Só aqui, na lateral de cada um. Vou virar para esse lado. Pronto, depois deles passado assim, assentado, você vai passar uma costura apenas nas laterais. Prontinho, feito isso, eu vou pegar minha parte já pronta e vamos centralizar esses passantes aqui. Vou procurar o meio dele. E vou colocar bem na minha costura de união das peças, nas laterais. Ó. Deixa eu dobrar ele aqui. Vai ficar assim. Você vai passar uma costura aqui, na parte superior e na parte inferior, deixando livre só as laterais. Prontinho. Coloquei os meus passantes locais. Vou colocar aqui uma régua para vocês verem como fica, ó. Tá vendo? É aqui que vai passar nossas alças. Feito isso, eu vou reservar essa parte aqui que já tá pronta e vamos trabalhar o forro. Tenho aqui o forro e a alça. A alça eu vou deixar por último. Vou unir as 2 peças do forro. Vou marcar os cantinhos. Gente, tive que refazer essa parte do vídeo porque eu pensei que estava gravando e não estava gravando. Tava com pouca memória e acabou que não pegou a parte que eu estava ensinando vocês a cortar os cantinhos. Então, vamos recapitular de novo. Peguei meu forrinho, vou marcar os cantinhos de 9 por 8, olha. E vou cortar. Tá? Feito isso, vou virar aqui para esse lado que já tá marcado. Vou marcar aqui a parte que vai ficar aberta pra gente virar a nossa peça, que é essa parte aqui. Tá, agora eu vou na máquina, vou costurar as laterais e esses cantinhos aqui, deixando essa parte aqui aberta pra virar a nossa peça. E vai ficar assim, ó, costurei, vou abrir aqui pra vocês verem, ele vai ficar assim. E a abertura tá aqui, ó.
Agora, a gente vai fechar os cantinhos de caixinha de leite. Vou na máquina, vou passar uma costura. Prontinho, olha. Forro pronto. Com todas as costuras, ele vai ficar assim. Nossa abertura tá aqui no fundo. Agora, eu vou pegar a nossa parte que já tá pronta e encaixar aqui direito com direito. Nossa parte pronta, vou pegar aqui e vou encaixar aqui dentro. Como eu já falei, direito com direito. Feito isso, agora eu vou passar uma costura aqui, olha, unindo forro com tecido externo. Vou começar a fazer essa junção pela costura lateral. Toda alfinetada, olha. Agora a gente vai lá passar a costura em volta dela. Prontinho, olha, meninas, toda costurada. Agora a gente vai virar pela aberturinha que a gente deixou aqui no fundo. Vamos puxar todo esse material aqui pra fora. Agora eu vou fechar essa parte aqui da nossa abertura. Vou na máquina passar uma costura rapidinho. Prontinho, costurado, ó, fechada a abertura. Vou jogar aqui dentro. Agora eu vou organizar aqui pra ela ficar assim, olha. Botar todo o forro aqui dentro, acertar essa borda aqui pra gente passar uma costura pra fixar esse tecido aqui. O resultado vai ficar assim. Agora, vamos lá passar uma costura aqui em volta para prender esse forro. Prontinho, gente, olha, passei a costura que eu falei pra vocês, veja. E o resultado foi esse aqui. Agora, a gente vai preparar as alças. Como a alça tá dividida em duas partes, eu vou passar uma costura aqui de união dela, tá? Prontinho, olha, fiz a união. Agora eu vou no ferro abrir essa costura. E nossa alça vai ficar assim, olha. Agora a gente vai passar a costura no comprimento dela, pra fechar essa alça. Prontinho, fiz as costuras da alça e ela vai ficar assim, olha. Agora a gente vai colocar ela no local. Vou pegar aqui. Vou pegar meu aparelhinho. Ó. E vou passar nos passantes aqui na lateral, olha. E vai ficar assim, olha. Agora eu vou na máquina e vou passar uma costura de união aqui, olha. Aqui e aqui. Prontinho, feita a costura de união das alças, olha. Eu vou esconder essas costuras dentro dos passantes. Lembra que eu também fiz a costura de união aqui desse lado? Então, ficaram duas costuras centrais. Eu vou esconder elas dentro desse passante.
Veja, e as costuras das alças ficam escondidas aqui dentro, tá vendo? Agora a gente vai na máquina e vai passar uma costura aqui, ó. Sabe na lateral, onde eu fiz essas costuras de união dos tecidos? Então, você vai fazer uma costurinha também aqui para prender essas alças nesse local para ela não sair. Pronto, fiz a costura, ó, bem na união dos tecidos nas laterais, para prender a minha alça aqui, olha. Então, minha costura foi aqui. E nossa bolsa está finalizada. Agora, eu só vou prender aqui um botãozinho de pressão para fechar minha bolsa. E ela vai ficar assim, olha. Vou dar uma passada nela aqui rapidinho no ferro para ela sentar mais. E pronto, está finalizada. E esse é o resultado. E ela fica igual essa aqui, olha. Agora, vamos pregar o botão. Então, aqui o botãozinho de encaixe, ó. E vou centralizar ele aqui. Vou dividir ela aqui, ó. E vou marcar o meio aqui. E o meu botão vai ser colocado aqui, olha, nesse local. Gente, e o resultado final da bolsa é esse aqui, olha. Preguei o botão que eu falei pra vocês que eu ia pregar. Lá dentro ela fica bem espaçosa. É uma maletinha que vocês podem guardar bastante coisa dentro. Pode levar para fazer compra, pode pôr uma roupa. Serve para várias coisas. E eu achei o resultado simplesmente lindo. Amei a composição. Espero que vocês tenham gostado, compreendido. E em breve estou trazendo mais modelinhos para vocês bem diferenciado, que vocês possam produzir lindas peças e vender bastante. Fique com Deus e até o próximo vídeo.